Fala pessoal, tudo bem? Professor Matheus aqui para a gente dar continuidade à nossa aula de Revolução Russa. Aula passada a gente falou sobre toda a Rússia, todo o movimento revolucionário, os partidos políticos e falamos então da entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial e como isso serviu para acelerar o processo da Revolução Russa, chegando ao momento onde o rei da Rússia, o czar Nicolau II, é derrubado do poder e o governo fica dividido entre dois polos. Um era um governo burguês formado pela Duma, né, o parlamento russo, e o outro, por sua vez, era o governo formado pelos sovietes, aquelas uniões ali entre camponeses, proletariados e alguns soldados ali que acabaram saindo da Primeira Guerra Mundial, acabaram desertando ao exército, tá certo? Entre eles, o principal soviete, o soviete da cidade de Petrogrado, tá? Esse soviete vai ser crucial. No final, quando se derruba o czar Nicolau, fica meio que dividido, né? De um lado vai ter um governo burguês da Duma e do outro lado o governo soviético, que é o governo do povo, tá certo? E assim começa a Revolução Russa, o momento de revolução. A primeira revolução derruba Nicolau e vai estabelecer ali o governo provisório. Em fevereiro até outubro de 1917, a Rússia vai ser governada por um governo provisório. Esse governo provisório era formado por elites e burguesia, tá certo? Eles queriam reduzir o poder dos sovietes, conseguir governar totalmente ali a Rússia. O problema é que eles não respeitavam os desejos, eles não atendiam os desejos ali da população russa, que era sair da guerra, que era fazer uma reforma agrária, que a gente já falou. Então era um governo de nobreza, de burguesia, que buscava minimizar o poder ali dos sovietes russos. Mas nós vamos ver que conforme o povo vai percebendo que o governo da Duma não vai atendendo o seu desejo, a população da Rússia vai indo para o lado dos sovietes. Em março de 1917, o próprio exército acaba indo para o lado dos sovietes. As tropas ali param de proteger a Duma e começam a defender e a servir os sovietes. Já em abril, nós vamos ver que a Duma vai fazer uma declaração pública falando que não vai sair, não vai tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que sair da Primeira Guerra Mundial era um dos desejos da população que pedia para o czar tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. A revolução foi feita para isso, para tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, mas o governo provisório declara que não vai sair da Primeira Guerra Mundial em abril de 1917. E por que eles não iriam sair? Principalmente por acordos econômicos feitos com os países da Entente, né, a França e a Inglaterra. O povo começa a se revoltar e cada vez mais começam a ir para o lado das sovietes e também para o lado do partido bolchevique, né, que era liderado ali por Vladimir Lenin. E nisso nós vamos ver o próprio Vladimir Lenin, líder do partido bolchevique, que estava exilado na Europa, vai voltar finalmente para a Rússia. Agora, depois dessa revolução, ele vai poder retornar para a Rússia. E quando ele retorna para a Rússia, ele vai publicar as famosas Teses de Abril, que vai delimitar novas diretrizes para o partido bolchevista. Né? Os lemas de Vladimir Lenin nas Teses de Abril é o famoso paz, pão e terra. Ou seja, ele quer paz, a saída da Primeira Guerra Mundial, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, pão, condições de sobrevivência para toda a população da Rússia, né? Condições igualitárias para a população da Rússia, e terra, ele defende a reforma agrária. Além do lema também, que é todo o poder aos sovietes, ou seja, ele declara abertamente o apoio dele aos sovietes e ele quer que a Rússia seja governada pelos sovietes. Juntamente com Vladimir Lenin, né, que está no meio dessa foto aqui no meu slide, nós vamos ver o retorno de Trotsky, tá certo? Que está no canto direito dessa foto. Trotsky aí também era um líder do partido bolchevique. Ele vai voltar, ele vai se filiar. Trotsky, no ano de 1905, ele também foi líder, presidente de um soviete, presidente do maior soviete de todo, o soviete da cidade de Petrogrado. Ele volta em 1917 também e retorna ali ao cargo de presidente do soviete de Petrogrado, o maior soviete de todos. Se você não lembra o que é soviete, eu expliquei na videoaula anterior, tá certo? Então, Trotsky e Lenin acabam voltando aqui para a Rússia, esses dois líderes, e eles começam a pregar essa ideia de fazer uma revolução para colocar os sovietes no comando do poder e tirar o parlamento, tirar esse governo provisório, que é um governo burguês, do poder, né? Então Lenin quer fazer ali, quer realizar o seu desejo, quer colocar a revolução da ditadura do proletariado.
tá certo? Nós vamos ver ali que a população cada vez mais está apoiando o discurso de Lenin, principalmente pelo fato da Rússia não estar saindo da Primeira Guerra Mundial. A população da Rússia está na miséria, está em condições terríveis, e a Duma, o governo provisório, não tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E Lenin promete sim tirar a Rússia, e cada vez mais a população começa a ir para o lado dos sovietes, a defender esse governo dos sovietes e defender também Vladimir Lenin ali como líder destes sovietes. Então nós vamos ver ali em julho de 1917, né? A Rússia ainda está na Primeira Guerra Mundial e para piorar a situação, o governo provisório, o governo liderado ali, o governo provisório, esse governo burguês liderado pelo príncipe Lviv, né? Ele vai basicamente falar assim, não, além de estarmos na Primeira Guerra Mundial, agora nós vamos fazer uma ofensiva contra a aliança, nós vamos atacar ali os países da aliança. Nessa população que já estava passando necessidades, já estava revoltado com a Primeira Guerra Mundial, principalmente com as mortes ali na Primeira Guerra Mundial, eles vão se revoltar, vão pegar em arma e no final o príncipe Lviv vai ser tirado do poder, entrando no poder ali do governo provisório um outro líder também que é o Kerensky, tá? O Kerensky ele entra no poder, continua com a Primeira Guerra Mundial, continua com essa mesma política ali burguesa que o governo provisório estava fazendo e ainda por cima ele começa a perseguir os líderes bolcheviques para evitar que esses bolcheviques conseguissem, junto com os sovietes, subir no poder da Rússia. Então ele começa ali a perseguir os bolcheviques. A partir daí, nós vamos ver que as coisas começam a ficar mais agressivas, mais revolucionárias para o lado dos sovietes. Nós vamos ver ali que em outubro lá, o soviete de Petrogrado, que está sendo liderado por Vladimir Lenin e o próprio Trotsky, eles vão criar uma tropa paramilitar. Uma tropa paramilitar, para quem não sabe, é um exército que não é ligado ao Estado, né? Como se fosse uma tropa mercenária ou uma tropa de algum grupo guerrilheiro. Essa tropa paramilitar vai ser o exército, ou melhor, a Guarda Vermelha, que são uma tropa formada por camponeses, por ex-soldados, soldados que desertaram, por proletariados, trabalhadores urbanos e qualquer um que quisesse lutar para defender os sovietes. Então é formado ali a tropa de defesa dos sovietes. Dia 24 a 25 de outubro de 1917, nós vamos ver que a Guarda Vermelha vai acabar dominando e conquistando os principais pontos de Petrogrado. Então eles vão dominar a principal cidade da Rússia. No dia 26, a Guarda Vermelha vai assumir o controle. E essa é a Revolução de Outubro, ou a Revolução Bolchevique. No dia 26 de 1917, nós vamos ver ali que em outubro, né, a Guarda Vermelha consegue ali dominar Petrogrado, retirar do poder o governo provisório e finalmente é colocado um governo dos sovietes no local. Tá? Os sovietes conseguem, os bolcheviques conseguem dominar finalmente o poder da Rússia. É criado então um conselho de comissários do povo que deveriam ali, que é um governo revolucionário que deveria cuidar da Rússia. E no líder desse conselho de comissários do povo vai ser colocado Vladimir Lenin, né? O Lenin vai ser eleito ali como o líder dessa revolução, o líder deste governo revolucionário. Outros personagens que também vão estar nesse conselho de comissários do povo, o Trotsky, né, que a gente falou, que era o líder da Guarda Vermelha, e também o Joseph Stalin, tá? Que é também um importante membro do partido e que nós vamos ver que vai assumir o controle depois de Vladimir Lenin. Os três estão na imagem abaixo. Então, agora no dia 26, o proletariado, os sovietes assumem o poder, né? Naquela ideia que os bolcheviques queriam do povo assumir o poder. Então, eles assumem o poder, criam esse conselho de comissários do povo, que é o novo governo, e líder deste governo vai ser o Vladimir Lenin, tá? Pessoal, obviamente nós vamos ver ali como vai ser o governo de Lenin. Ele vai conseguir implantar um governo socialista igual ele queria, igual era o desejo dos bolcheviques. Essa revolução vai ser totalmente socialista. Nós vamos ver que a primeira coisa que Lenin faz quando senta no poder é o que todo mundo queria, era que o povo pedia, o que o povo estava implorando desde o começo. Nós vamos ver lá o decreto de paz, tá? E também o decreto de terra. O decreto de paz é quando a Rússia começa as negociações ali para tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Eles não vão conseguir negociar com a Inglaterra e com a França, né? Porque a Inglaterra e a França, eles queriam que a Rússia continuasse, né?
Mas então eles vão negociar com o outro lado, o lado adversário, o lado da aliança, eles vão conversar com a Alemanha, para pedir para a Alemanha se eles poderiam sair da Primeira Guerra Mundial. E o decreto de terra, eles basicamente vão pegar a terra do clero e da nobreza da Rússia e vão dividir elas, né, fazer uma reforma agrária, por assim dizer, dividir para os camponeses. Outras negociações ali que Vladimir Lenin vai fazer de 1917 até o 1924, que é quando dura o governo dele, vai ser negar qualquer tipo de dívida externa. Então toda a dívida que a Rússia tinha, que foi criada pelo czar Nicolau II, Vladimir Lenin vai negar, ele não vai pagar, ele vai falar que não vai pagar nada disso. Uma coisa interessante, o governo russo de Vladimir Lenin traz uma igualdade de direitos, uma igualdade completa entre homens e mulheres. Então, agora para o Estado, homens e mulheres são completamente iguais em direitos. Além disso, também vai trazer igualdade para todos aqueles vários povos da Rússia que nós falamos em aulas anteriores. Tirando isso, uma medida ali bem socialista, ele vai estatizar toda a economia russa. Então ele vai estatizar bancos, ele vai estatizar indústria, todos os bancos, todas as indústrias que eram privadas, ou seja, estava na mão de uma burguesia, ele vai pegar para o Estado, vai ser da Rússia e ele vai entregar inclusive para os operários. Então, basicamente, é um governo ali que vai ter umas medidas assim bem socialistas, que é a estatização, a negação da dívida, né? E é entregar essas indústrias na mão do proletariado. Obviamente, vendo isso, os países da Entente, né, a Inglaterra, a França, eles realmente vão ficar muito nervosos ali com esse governo revolucionário da Rússia. Eles não vão aceitar isso, eles vão querer que a Rússia volte atrás e vão inclusive garantir que se a Rússia sair da Primeira Guerra mesmo, vai ter sim uma represária, vai ter uma retaliação, eles vão atacar a Rússia ali depois que acabar a Primeira Guerra Mundial. Bom, nisso vem o Tratado de Paz, que nós falamos na nossa aula de Primeira Guerra Mundial, o Tratado Brest-Litovsk. Tá? Esse tratado vai ser um acordo entre a Alemanha e a Rússia para que a Rússia consiga sair da Primeira Guerra Mundial. A Rússia vai perder cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, né, entregando ali, como vocês podem ver no mapa aqui em cima, entregando boa parte do território que era rússio para a mão da Alemanha, beleza? Além de um pagamento milionário, tá? Uma indenização milionária e marcos para a Alemanha, tá certo? Dentro da Rússia, nesse momento, a gente está vivendo o quê? Miséria, pobreza, fome, escassez e um governo que se diz socialista tentando fazer ali política socialista, tentando dividir as terras, dividir o lucro entre a população que estava passando desde sempre necessidades terríveis. Voltando aqui, nós vamos ver que logo depois que o Lenin assume o poder, logo depois que Lenin começa a fazer as suas medidas socialistas, né? Os sovietes dominam e começa o partido bolchevique começa a atuar, começa a fazer essas políticas ali do Vladimir Lenin, negação da dívida, saída da guerra, estatização. Nós vamos ver que tem uma galera que não vai estar nada feliz com isso. É um grupo que a gente vai chamar de grupo antirrevolucionário. Quem são eles? Os antigos nobres, membros do clero, os antigos burgueses que eram donos de indústria, donos de bancos e perderam tudo isso. Essa galera vai estar muito irritada com a revolução e com os bolcheviques. Eles vão organizar um exército para tentar livrar a Rússia dos revolucionários. Esse exército vai ser chamado de Exército Branco, tá? E vai receber ajuda financeira e militar com armas, com soldados dos Estados Unidos, do Japão, da França e da Inglaterra. Por que esses países vão ajudar ali esses nobres? Por que esses países vão ajudar o Exército Branco? Primeiramente, porque eles não querem que as ideias socialistas se expandam para o mundo. Eles têm medo que o socialismo se expandam e comecem a eclodir várias revoluções socialistas por toda a Europa, inclusive na América. Nessa época, pós Primeira Guerra Mundial, as ideias socialistas estão muito impregnadas na população ali do mundo, tá certo? Então eles têm medo que revoluções como a Revolução Russa se expandam. Por isso, eles vão financiar, vão investir no Exército Branco na tentativa de acabar com o movimento revolucionário na Rússia, acabar com o partido bolchevique. Começa assim uma guerra civil. De um lado, o Exército Branco, e do outro, nós vamos ver que a Rússia, ali, o partido bolchevique e o próprio Vladimir Lenin vai ter a sua reação também. Ele vai criar algumas medidas, como por exemplo, ele vai criar uma polícia política, né? A tcheca, tá? A polícia política que vai atrás de qualquer um que for do Exército Branco ou qualquer um que for contra a revolução,
contra os bolcheviques, vai prender, vai torturar. Nós vamos ver ali uma censura terrível. Outra coisa, eles devolveram, eles deram para a população as terras, né? Eles dividiram, fizeram a reforma agrária, deu para o camponês as terras. Mas como a Rússia vai entrar numa guerra civil, uma guerra interna ali, nós vamos ver que o Lenin e o governo bolchevique, eles vão pedir a produção para os camponeses. Ou seja, os camponeses que têm a terra, os camponeses que vão produzir na terra, eles não vão ficar com toda a produção. Aliás, eles vão ficar com o mínimo para poder sobreviver. O resto eles vão ter que entregar essa produção para o Estado, para o governo russo. Para quê? Para que o governo russo consiga lutar na guerra contra o exército branco. Então, nesse momento, a gente vai ver lá muita miséria, porque o camponês não está conseguindo produzir e tudo que ele produz, a boa parte dessa produção, ele vai ter que entregar para o governo para que o governo continue sua luta contra o exército branco, tá certo? Nós vamos ver ali também que vai ser quem não adotar essas medidas, por exemplo, quem se negar a entregar a produção, vai ser tido como contra-revolucionário, vai ser preso, vai ser enviado para prisões, vai ser enviado lá para Sibéria, para os famosos gulags, tá certo? Pessoal, outra coisa, o governo vai abolir as negociações em papel moeda, em dinheiro. Na verdade, eles vão pagar, o governo vai pagar para os operários das fábricas produtos mesmo. Eles vão entregar o produto. Então, você vai trabalhar e o governo te dá alimentos, te dá produto, e vai estar tipo um cartão racionamento, onde você vai poder retirar produtos e comida também, tá bom? Vai ser formado, a Guarda Nacional, vai ser formado um exército para lutar contra o Exército Branco. O exército vai ser o Exército Vermelho. E o recrutamento para o Exército Vermelho é obrigatório. E quem vai comandar o Exército Vermelho vai ser o próprio Trotsky, tá certo? E outra medida para eliminar qualquer forma de governo czarista vai ser executar Nicolau II e toda a sua família. Então, essa é a guerra civil e essas vão ser as medidas. O exército branco, né, formado por burgueses, por nobres, contra o exército vermelho, formados pelos revolucionários. E no meio, uma população que estava sofrendo com a miséria, com a fome, e sofrendo por ter que entregar a maior parte da sua produção para o governo. Beleza, pessoal? Terminando aí a guerra, terminando essa guerra civil, nós vamos ver que sim, o governo bolchevique, o governo ali de Vladimir Lenin, vai conseguir vencer o exército branco. Mas, quando acaba a guerra, eles vão perceber que o país está numa situação ali de miséria. O setor agrícola da Rússia vai estar completamente falido. O setor industrial da Rússia, que nunca teve lá um grande pico, vai estar completamente falido também. Então Vladimir Lenin vai sentar e falar assim: eu preciso arrumar o meu setor econômico, eu preciso arrumar a economia da Rússia. Como ele vai fazer isso? Ele vai dar ali 2 passos para trás, né? Um passo para trás para poder dar 2 para frente, né? Ele mesmo usa essa frase. O que seria isso? Seria um novo pacote de medidas de políticas econômicas, que nós chamamos de NEP, né? A nova política econômica que vai ser inaugurada em 1921. O que vai ser essa nova política econômica? O próprio Vladimir Lenin ele vai retroceder no socialismo. Ele vai permitir com que haja uma pequena burguesia na Rússia. Ele vai permitir que abra ali, então, na Rússia, pequenas indústrias, tá? Que entre um capital estrangeiro na Rússia, ele vai permitir que surja um pouco de burguesia. Para quê? Para que essa burguesia consiga revitalizar a economia. Então, a NEP nada mais é do que uma adoção de pequenas políticas capitalistas dentro da Rússia socialista. A Rússia, que era socialista no governo do Vladimir Lenin, a Rússia, que era socialista no partido bolchevique, o Lenin, percebendo que esse socialismo não está dando conta do setor econômico, ele vai permitir ali algumas medidas capitalistas dentro da Rússia. Quais são essas medidas? Abertura ali de pequenas indústrias, pequenas e médias indústrias, né? Onde vai ter lá o pagamento de salário, ou seja, vai voltar a ter moeda, a emissão de papel moeda. E outra coisa, ele vai parar de confiscar a produção dos camponeses, né? Porque antigamente ele confiscava, como a gente falou, toda a produção dos camponeses, e agora ele vai cobrar alguns impostos para que esses camponeses tenham que pagar. Ou seja, algumas medidas capitalistas, né? A abertura ali de indústrias, de pequeno capital industrial, da burguesia, bem pequena e bem controlada, e também ali o pagamento de imposto, papel moeda, são pequenas adoções capitalistas no meio de um governo socialista, tá certo?
para tentar fazer com que a economia da Rússia consiga crescer, né, e que a Rússia consiga sair dessa situação de falência. No final, senhores, nós vamos ver que a Rússia, apesar de dar essa pequena abertura capitalista, né, o governo do Lenin, que é um governo socialista, dá uma pequena abertura para o capitalismo, ele continua sendo um governo autoritário. Nós vamos ver lá uma política extremamente autoritária, nós vamos ver lá, só existe um partido político e as eleições é apenas esse partido político, então não tem como ser de outro partido, né? O partido político, que era o partido bolchevique, vai se transformar no Partido Comunista, né? O Partido Comunista Russo, né? O PCR, né? Os PCs. Beleza. O Partido Comunista vai ser o único partido, não terão outros partidos, então ele sempre vai estar no poder, tá? Outra coisa, vai ter proibição de sindicato, tá? Não vai poder existir sindicato, beleza? Vai ter lá censura, não vai ter liberdade de imprensa. Então, basicamente, o Partido Comunista é um partido autoritário. Ele não é democrático, ele é um partido autoritário. E no final, nós veremos lá a formação da Rússia, tá? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. No final, em 1922, nós vamos ver a Rússia e mais 14 países que vão adotar essa medida socialista, vão adotar esse governo socialista, se unindo e formando o que nós vamos conhecer como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. A sede do governo será em Moscou, na Rússia, e o único partido que vai controlar todas essas 14 potências ali, essas 14 potências, não, desculpa, esses 14 países, será a Rússia, beleza? Todos eles controlados ali pela própria Rússia, pelo Partido Comunista e, no caso ali, até 1924, por Vladimir Lenin. Beleza, galera? Ali você consegue ver ali alguns países, eu coloquei na imagem, então você vai ter lá a Armênia, o Azerbaijão, a Bielorrússia, a Estônia, a Geórgia, o Cazaquistão, tá? E entre outros, Lituânia, Letônia, Moldávia, né? Todos esses países ali para baixo, que faziam parte ali da Rússia até o Tratado de Paz, vão retornar ao poder da Rússia, agora como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pessoas, é isso por enquanto, Revolução Russa. Mais para frente falaremos ali de Joseph Stalin, tá? Que vai tomar o poder no lugar de Vladimir Lenin. Um abraço, galera. Um beijo. Faça as atividades do livro sobre esse conteúdo e na próxima aula a gente vai estar corrigindo elas. Valeu!